Efésios 2, leremos o verso 11 ao verso número 22. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, verso 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Observe Espírito em maiúsculo. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Edificados para a habitação de Deus no Espírito. Enquanto eu preparava esse sermão, e eu ficava pensando, onde estava, dentro da perícope, o que Paulo está querendo dizer aos Efésios, ou a esta carta, e eu começava a folhear e olhar, e quando você vai folheando essa carta aos Efésios, você vai notar que Paulo está falando aos gentios, está falando aos judeus. Ele está dizendo que vocês dois, vocês são cidadãos do céu na mesma intensidade. Inicialmente ele vai colocar quem como povo de Deus, quem era o povo escolhido de Deus, mas também a inclusão que Cristo Jesus traz à minha vida e à sua vida. Por isso, hoje eu queria meditar pensando sobre a cruz de Cristo, porque nós caminhamos a nossa vida muitas vezes tendo uma breve noção, Jesus morreu por mim, mas olha, essa palavra vai ficando, parece longe, vago, e o Senhor está dizendo, aqui está a preciosidade do cristianismo, aqui está o cerne, a palavra mais profunda, onde nós olhamos para a cruz de Cristo e podemos compreender aquilo que Deus nos chamou, aquilo que Deus realizou dentro da história, a qual enche os nossos corações de esperança. Quando nós pensamos sobre o luto, ou sobre a questão, por exemplo, da partida de meu pai, eu estava pensando, o que nos faz ter segurança? Porque a saudade ela é grande, mas o que nos faz olhar e continuar em paz? É a certeza que a cruz de Cristo é o centro para as nossas vidas. E por isso nós podemos olhar firmemente e saber que mesmo o corpo ali frio, colocado, não importa, importa é a essência, onde Deus o chamou. E por isso nós cremos que
a vida dele foi firmada nessa esperança. E também agora ecoa para as nossas vidas, para continuarmos na mesma esperança a cada dia. Porque é certo que nós um dia partiremos todos, se Cristo não vir buscar a sua igreja antes. Mas agora, quando nós temos a compreensão de que, e a certeza daquilo que Deus realizou dentro da história, do significado da cruz na vida do cristão, agora nós caminhamos em segurança e caminhamos na paz do Senhor Jesus. Por isso, a cruz de Cristo, ela representa para nós a vida nova, ou vida nova. Ela representa aquilo que é novo. Você já andou num carro novo? Né? Um carro novo é gostoso. O carro novo a gente abre, vem aquele cheirinho gostoso, né, Sandra? Aquele cheiro gostoso de carro novo. Quando nós olhamos, todas as coisas estão firmes. Você mexe naquelas ventoinhas, são novas. Você vê assim que nada foi mexido, tudo está pronto, é gostoso. Assim também, quando você come uma comida e aquela comida é nova, meu sogro faz um feijãozinho daqui, né? E minha sogra faz de cá para não ficar brava também. Então, aquele feijãozinho gostoso, novo, ele é tão precioso. E agora também ao cristão, o Senhor está dizendo, a cruz de Cristo faz com que o novo permaneça na minha vida e na sua vida. Olha só, inicialmente nós olhamos para a palavra e parece que tudo é igual, mas o Senhor está dizendo não, tudo é novo a cada momento. Vamos ao verso número 13, a primeira parte. Olha só, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então ele está dizendo, vocês estavam longe, agora vocês são aproximados. Ou seja, o Senhor agora se aconchega e diz, vem cá, querido, eu compreendo aquilo que você está passando, eu compreendo aquilo, as suas lutas diárias, talvez o trabalho, talvez as lutas nas situações da vida, até mesmo uma doença, ou então, às vezes até os estudos, que é difícil, diz que o difícil não é entrar na faculdade, né? Sair dela, e realmente, aquele TCC não vem de Deus, né? Porque é difícil realmente concluir esse curso, mas o Senhor diz, vem cá, vocês que não eram povo, vem aqui, se aconchegue em mim. E se você voltar ao começo da perícope, aqui no verso número 11, olha só que interessante. Portanto, verso número 11, portanto, lembrai-vos de que outrora vocês, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Então vocês que antes não tinham a esperança, você que estava antes desgarrado, você que antes olhava para os homens e dizia, eu não posso, o Senhor está dizendo, você pode. Você pode experimentar aquilo que é novo na sua vida a cada momento. Você pode fazer o seu trabalho, que às vezes é chato, é árduo, se tornar prazeroso se estiver em minha presença. Trabalhar faz parte da nossa vida e às vezes é dispendioso, é pesado. E o Senhor diz, calma, conversa comigo. Esta semana eu criei, na verdade esse grupo já estava criado dos homens da UPH, e eu acrescentei alguns irmãos que tentaram fugir, né, Martoni? Não vou nem olhar para o Martoni. E reincluí o Martoni lá no grupo. E aí eu fui recolocando e fui colocando algumas palavras aos homens, dizendo a eles, irmãos, Deus abençoe e interceda por sua família. Vamos resgatar o novo de Deus na vida dos homens, porque como homens nós precisamos nos posicionar também debaixo da graça e da bênção de Deus. Mas os homens então são melhores? Não, os homens são servos como as mulheres, mas os homens precisam ter essa consciência do chamado de Deus na vida deles. E precisamos nos posicionar na palavra de Deus. Meu dia, como vai ser meu dia? Meu dia, eu vou para o trabalho e volto cansado, e às vezes
aquele que é casado chega em casa, briga com a esposa, briga com os filhos, briga com o cachorro, puxa o gato pelo rabo, e aí o que acontece? Vira aquele furdunço, e o Senhor está dizendo, calma, se aconchega aqui, se aconchega, faz a sua vida ser nova, deixa eu fazer o seu trabalho, a sua família, a sua casa, como fruto do novo. Como eu brinquei do feijãozinho novo, aquele feijãozinho do caldo grosso, que é saboroso, molinho, quando a gente coloca na boca, sente o prazer, assim também o Senhor diz, eu quero que você tenha prazer na sua família, na sua casa, no seu trabalho, apenas confie a mim e deixa eu realizar a obra na sua vida, porque aqueles homens não tinham direito algum, mas o Senhor mudou a situação deles. E agora essa mesma graça, por isso eu coloquei não havia direito algum, ou seja, sem graça, não é aquela piada do pastor que é sem graça, não, é sem a graça de Deus. Aqueles homens que estavam sem a graça de Deus, agora eles têm um renovo sobre a vida. E aquela situação que eu estou preocupado que virá, o Senhor está dizendo, aprenda a confiar em mim e deixa eu entrar na sua história, deixa eu realizar na sua vida. É o mesmo Deus que caminha dizendo, mas agora, olha o verso 13, ele começa, se era a situação, agora tem uma vírgula e tem um mas, ou seja, agora é uma mudança de clima, uma mudança. Se fosse um filme, ia até mudar o enredo musical, ou seja, ia acontecer um momento onde há uma guinada, onde nós podemos olhar para a palavra de Deus e achar esperança, porque mais agora, em Cristo, não é por causa de você, não é você, mas em Cristo, que passa a habitar o seu coração, quando você tem esse encontro com o Senhor, mas em Cristo, agora vós, que antes estavam longe, vocês estavam longe, agora vocês vão ser trazidos para perto, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E agora ele vai dizer mais, Ele é a vossa paz, Ele é a nossa paz. O que é ter paz? Ter paz é estar tranquilão, não ter paz é saber que a sua segurança não é abalada independente da situação, das circunstâncias. Eu citei sobre o velório, chorar é necessário você chorar, é necessário você dizer, Deus, dói, mas agora a esperança e a segurança precisa permanecer firme. Você precisa continuar caminhando, olhando para o alvo, para que nada retire você do caminho que você precisa seguir. Ele é a nossa paz. Se Ele é a nossa paz, agora eu vou caminhar, porque não sou eu que produzo a paz, mas quando eu caminho, agora essa paz se expressa a outras pessoas. Lembra que eu falei sobre o ir e ser? Agora quando eu vou, quando eu me movo, o ser acontece porque Cristo é a nossa paz, não porque eu sou a minha paz. Porque aqueles que esperam ser para poder ir, eles nunca irão. Aquele que espera estar tudo em paz para poder caminhar, esse nunca sairá do seu lugar. Sabe por quê? Porque quando tiver tudo em paz, a gente fica confortável e diz, tá bom aqui. Mas quando a gente começa a caminhar, o Senhor começa a transformar. E Ele te dá as experiências desse aconchego, desse abraço de mãe, abraço de pai, quando a criança corre e ela se abraça assim bem quietinha, porque ela sabe que ali há segurança. Assim também o Senhor diz, se aconchega em mim, deixa eu ser a sua segurança. E finalmente no verso 15, agora vamos ao verso 15, ele diz o quê? Não há mais a separação, ou seja, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse apenas um. E o Senhor está dizendo, olha, que o que vocês vivem, essa divisão de quem é filho de Deus, Ele está dizendo, o Senhor na sua carne tirou todas as divisões, para que vocês experimentassem, como um único povo, uma única só carne, as bênçãos de Deus.
Segundo lugar, se a nova vida em Cristo vem pela cruz, o segundo passo é que, apesar de eu ter essa compreensão da nova vida, agora eu posso também saber que Ele me reconciliou, nos reconciliou com o Pai. O que é reconciliar? Reconciliar, os casados sabem o que é mais facinho até que os solteiros, né? Porque o reconciliar é que o casal precisa de tempo em tempo. Porque a gente vê que tem hora que começa a sair faísca em casa. Quando a gente começa a ficar muito pertinho, irmão, irmã, né? Sim, a minha irmã esteve aqui, foi gostoso estar pertinho dela. Mas eu me lembrava e nem lembrei isso a ela. Quantas vezes que nós estávamos perto, brigava. Agora que nós estamos longe, é tão gostoso estar pertinho. E a gente, cada vez que brigava, precisava se reconciliar. E o que é reconciliar? É ceder. É poder estar com o coração disposto a ceder. Um coração disposto a ter uma mudança. Um coração disposto a dizer, eu não estou certo, mas eu, mesmo que eu tenha no meu íntimo a razão, eu digo, eu quero experimentar daquilo que você está me dizendo. Vamos ao verso número 16. Aqui ele vem falando sobre o que Deus realiza no novo homem, trazendo essa paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz. Nós somos reconciliados por intermédio da cruz. Quando nós olhamos para o judaísmo, e você vai entendendo a história bíblica, você vai entendendo o que estava acontecendo no período de Jesus, e quando Jesus é crucificado, ele é crucificado fora dos muros de Jerusalém. Porque o judeu está dizendo, não pode ser crucificado aqui, porque ele não é o nosso rei. Ao mesmo tempo que os romanos colocavam Jesus ali fora, exposto na cruz, para que ali ele morresse como exemplo de todos aqueles que tentassem ser rei diante do Império Romano. Mas mal sabia o imperador romano, como até mesmo os judeus, que Deus ali reconciliava o mundo, me reconciliava e te reconciliava. Às vezes a gente pensa, tem pecado que Deus não vai perdoar, que Deus não vai restaurar, e o Senhor está dizendo, eu tenho poder para restaurar. Apesar que os religiosos, vou usar aqui até a figura judaica, os religiosos digam, não é possível, não dá, você não tem jeito, o Senhor está dizendo, tem jeito sim, eu posso fazer. Enquanto uns dizem, mas a lei é maior, o Senhor está dizendo, não, a misericórdia é maior. O Deus que agiu no meio da história da humanidade, não somente do povo judaico, mas da humanidade com misericórdia. Quantas vezes aquele povo que saiu do Egito, ele poderia ter perecido ali quando as leis foram dadas, e eles fizeram um bezerro de ouro. A desobediência estava no coração do homem, a desobediência estava no coração do homem e da mulher, a qual eles não conseguiam entender aquilo que Deus estava realizando. Eles sabiam que havia um pai Abraão, que tinha uma promessa, e eles eram fruto dessa promessa, mas eles não conheciam a Deus, eles apenas conheciam a promessa do pai Abraão. Mas quando Deus leva aquele povo ao deserto, Deus leva aquele povo para que o conhecesse, assim também como a lei foi dada, não para seguir regras insanas ou as regras de uma forma sem pensar. Deus colocou as leis como forma de didática de o povo conhecer ao próprio Deus. As leis foram dadas para que o povo conhecesse a Deus, e também o povo se conhecesse, porque a partir dali eles começam a murmurar, eles começam a reclamar. Mesmo quando a nuvem está sobre eles, no meio do deserto, a sombra para eles, mesmo assim o povo está reclamando. Quando no deserto a temperatura caía, esfriava muito, a coluna de fogo os aquecia, e o povo continuava reclamando. Porque aquele povo, ele não conhecia essa reconciliação. Mas quando Cristo, ali na cruz,
ele reconcilia o mundo também com Deus. Ele está dizendo que o mesmo Deus que deu as leis, não foi leis somente como regras, porque o povo não deveria ter medo do Pai, mas deveria se achegar ao Pai em amor, viver a vida com excelência. Por isso que nós nos achegamos ao Senhor e nós obedecemos, não porque são regras, mas porque eu amo ao meu Senhor. É igual o pai, vou pegar aqui a mãe, né, a Geni, vou pegar a Geni aqui como exemplo. Quando a Júlia, ela vai lá e ajuda a mãe dela, e o que acontece? Ela é uma forma que às vezes ela não usa palavras, mas ela está dizendo: mãe, eu te amo. E eu sei que não cabe só a você toda a responsabilidade, mas eu posso fazer para te ajudar. Esse é o diferencial. Agora, quando ela faz, que você a obriga, fala: menina, você vai fazer, senão hoje eu vou colocar você de castigo. Ela vai fazer murmurando, ela vai fazer reclamando, mesmo que as palavras não saiam, ela continuará a reclamar. E o que Deus está dizendo: eu não preciso te obrigar a fazer, eu não preciso te obrigar a me amar, mas eu vou te mostrar que você pode aprender a me amar a cada dia. Por isso essa reconciliação pela cruz de Cristo, ela nos leva a olhar para um Deus que diz: vocês que não eram, vem cá, se aconchegue aqui, e eu vou te explicar o que eu fiz dentro da história por amor a você, a humanidade. Um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo toda a inimizade que estava sobre mim, sobre você. E o verso 17, ele conclui dizendo: e vindo evangelizou, ou seja, Cristo, vindo evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe da paz, também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai. Então, se inicialmente você pensa o que é essa reconciliação é o seu acesso ao Pai. Ele está dizendo: vem para cá, se aconchegue em mim. Ele está dizendo: eu quero conversar com você, eu quero te ouvir, eu quero saber o que está no seu coração. Talvez você diga: mas Deus, o Senhor nem se importa com isso, porque é uma coisa tão pequena. Mas Ele está dizendo: eu me importo com isso. Ou então é impossível realizar. Ele está dizendo: então conta para mim. Mas o Senhor sabe tudo, mas conta do mesmo jeito. Eu quero ter um relacionamento com você. Por isso eu reconciliei você comigo, para que você experimentasse do meu amor. Em terceiro e último lugar, Deus agora vai a um passo à frente ainda. Ele diz: se num primeiro momento eu te dou uma nova vida, num segundo eu te reconcilio, e num terceiro ele diz: eu te chamo de família. O que é ser chamado de família? Pensa na igreja. A igreja, quando ela experimenta da graça e do amor de Deus, ela se torna uma família. E a família é aquele que você precisa ter intimidade, é aquele que senta com você, é aquele que chora com você, aquele que ri com você, aquele que intercede por você. Quando nós agora olhamos os pedidos de oração, nós oramos uns pelos outros. Quando nós dizemos à pessoa que está em sofrimento: eu estou com você. Quando a pessoa está, às vezes, adquirir um bem novo, nós dizemos: amém, glória a Deus, porque você está prosperando na sua vida social. Agora eu estou junto com você, eu me alegro com você, eu estou na mesma esperança que está sobre você. Veja o verso número 19. Assim já não sois estrangeiros ou peregrinos, mas somos o quê? Concidadãos dos santos, e sois família de Deus, edificados sobre um fundamento. E qual é o fundamento que nós somos edificados? O próprio Cristo. Não somos mais estrangeiros, não somos mais peregrinos, nós não somos mais aqueles que não têm um lar fixo. Nós temos um lar, nós temos essa esperança. Nós agora vamos caminhando sobre essa terra, sabendo que temos irmãos que nós podemos contar a cada momento, a cada dia. Nós podemos rir juntos,
Por isso que a igreja precisa criar essa simbiose, onde nós nos juntamos e nós nos identificamos uns com os outros. Onde eu vou à sua casa, você vem à minha casa com liberdade, onde sentamos juntos, conversamos de coisas triviais. Porque às vezes a gente pensa que eu conversar com um crente, eu só tenho que falar de Deus, mas eu quero dizer que até nas coisas simples Deus está presente. E Ele é o nosso assunto quando nós dizemos, que legal que você conseguiu um emprego, né? Eu lembro do Martoni, a felicidade dele quando conseguiu um emprego. Não posso falar o nome do Mufato, né? Porque é merchan, né? Mas a alegria dele ao compartilhar, eu estou trabalhando, a alegria dele, e que legal, puxa, que bom, Martoni, é isso aí, força, assim nós vamos juntos, dando as nossas mãos, nos alegrando uns com os outros, como uma família de Deus. E quando eu sou triste, muitas vezes nós dizemos, as armas de Satanás trazer opressão, a pessoa fica sofrendo. Quer dizer que a maior arma de Satanás, sabe qual é? É dizer que nós não podemos contar as coisas uns para os outros, porque senão o outro vai contar para outra pessoa e vai ficar com inveja. Não existe isso não. Claro que tem, sempre no meio do povo tem um que é desviado, né? Mas se você começa a ter intimidade, o outro irmão vai se alegrar com você. E nós vamos perdendo essa intimidade uns com os outros, com medo de contar, puxa, eu recebi uma promoção. Ou então, vamos pensar, aquele que conseguiu um namorado, né? A Júlia está muito cedo para o namorado, viu, Júlia? Não pode conseguir um namorado ainda não, tá? Mas conseguiu um namorado, que legal. Consegui vencer lá no trabalho, consegui vencer nos estudos, consegui me formar. E a gente vai se alegrando juntos e entregando diante de Deus juntos como uma família, a qual caminha como uma igreja que serve ao Senhor. Não somos mais estrangeiros, não somos mais pessoas diferentes, sim, dentro de cada estrutura familiar, mas não diferentes na fé. Nós não somos mais um povo qualquer, mas somos um povo que foi comprado por um alto preço em Cristo Jesus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O que quer dizer isso? Edificado sobre aquilo da verdade do próprio Senhor, a qual Ele mesmo, de antemão, através dos profetas, foram a boca de Deus para nos alcançar, para contar as boas novas. Agora nós somos edificados sobre esse fundamento da vida de Cristo, firmados em Cristo, que é a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Você sabe o que acontece com um cristão quando ele não tem os parâmetros da palavra de Deus como firmeza? Quando vem a tempestade, ele apavora e se perde. Mas quando ele tem a firmeza na palavra do Senhor, quando ele sabe o valor daquela cruz, daquele sangue vertido ali, agora ele sabe que Cristo é a pedra angular sobre a sua vida e a pedra que sustenta toda a estrutura. Sustenta então toda a estrutura. Vamos pegar as nossas vidas, sustenta o meu trabalho, sustenta o meu estudo, sustenta o meu casamento, o meu namoro, sustenta a minha família, sustenta todas as áreas da minha vida. Quando Cristo para de ser a pedra e o marido passa a ser o centro, aí dá errado. Quando o trabalho passa a ser o centro, o que acontece? Dá errado. Por quê? Começa a trabalhar demais, começa a estudar demais, começa a ter muita regra, muita ordem. Quando Cristo, Ele é a pedra angular na vida da família, agora a família cresce de uma forma sadia. E quando vem as dificuldades, ela aprende a conversar dentro de casa e curar dentro de casa. Pai e filhos começam a se entender. Pais e filhos começam a dizer a mesma linguagem. Tem pessoas que dizem, é muito difícil no nosso tempo educar filhos. É difícil mesmo, sabe por quê? Quando Cristo não for a pedra angular, vai ser difícil. Vai continuar difícil. Quando Cristo for a pedra angular, vai ser difícil do mesmo jeito. Mas agora
está sustentado sobre o Senhor. E o Senhor vai andar com os seus filhos, mesmo que ele seja longe. Me lembrei aqui do Flávio e da Ione. O Mateus está longe, eles estão aqui, eles oram pelo seu filho, mas o Senhor está sustentando lá, porque a oração é feita aqui é sustentado, e o Senhor reflete lá na Holanda. Isso acontece também na Bélgica, né? Agora mudou para a Alemanha com a Dona Rosa. A Dona Rosa ora aqui, e Deus sustenta a vida da Isis lá na Alemanha. E a Isadora é o quê? É o presente do fruto de Deus. E o Marquinhos é o esposo o quê? Fruto da presença de Deus. Porque a pedra fundamental, a pedra angular, está firmada em Cristo. É Cristo que sustenta tudo. E quando você resolver tirar da ordem, vai dar errado. Qual o seu curso de vestibular? Não sei. Coloca Cristo como a pedra. Diz: Senhor, qual o curso o Senhor quer? E Ele vai te dar. E Ele vai fazer ele virar bênção na sua vida. Assim também com cada um de nós. Trabalho, casa, família, irmãos, todas as coisas precisam estar firmadas em Cristo. Concluo dizendo que na cruz de Cristo, verso 22, vós juntamente estáis sendo edificados. Quem está sendo edificado quando nós pensamos dessa forma? Todos. Quando a igreja tem a visão da cruz de Cristo, todos. Por isso ele vai dizer: vós juntamente estáis sendo edificados. Porque judeus e gentios sendo edificados. A igreja nessa pluralidade também sendo edificados. Por quê? Olha só, para a habitação de Deus no Espírito. Novamente, o Espírito em maiúsculo. Quem habita dentro do coração do cristão? O Espírito Santo de Deus. Por que habita ali? Porque eles aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador. E por que Cristo como seu Senhor e Salvador? Porque juntamente com Deus Pai, Ele veio para nos resgatar, nos reconciliar. Então a cruz de Cristo nos traz vida nova, nos reconcilia e nos une à família de Deus. Que Deus te abençoe, que você possa tomar essa verdade da cruz de Cristo sobre a sua vida. Talvez você pense assim: mas Senhor, tinha um assunto X que eu queria que o Senhor falasse comigo. Eu quero dizer, quando você levar a cruz de Cristo, Deus vai te dar a resposta. Você não precisa de outro mediador que não seja Cristo esta noite. Por isso, vá à cruz do Senhor, vá à cruz de Cristo e entrega os seus problemas, as suas preocupações, as suas dúvidas, a sua casa, aquela pessoa que você ama e que ainda não aceitou ao Senhor. Vá à cruz de Cristo e deixa Deus fazer o restante. Lembre-se, o Senhor te aguarda esta noite ainda. Vá conversar com o Senhor. Amém? Vamos orar. Exaltado é o teu nome, Pai, e nós, diante da tua palavra, nos aquietamos, reconhecendo, ó Pai, que ali naquela cruz há um mistério sem fim, assim como diz o hino, um mistério que está além da nossa compreensão. À medida que nós tentamos dimensionar o teu reino, ó Pai, entender e colocar o Senhor numa caixinha, o Senhor vem e nos surpreende. E esta noite, clamamos ao Senhor, pelo sangue de Jesus ali vertido naquela cruz. Que esse sangue, essa cruz, esta noite, seja também verdade aos nossos corações e o motivo de amarmos ao Senhor a cada dia, a cada momento e exaltar ao teu nome. Oramos em Jesus. Amém, Pai. Amém.